A nossa aula de hoje irá tratar da nova lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006. Quero aproveitar o ensejo para indicar a você o meu livro Legislação Penal Especial, onde toda essa matéria referente às drogas pode ser encontrada e serve de complementação para os seus estudos preparatórios para concursos públicos. Vou iniciar falando da estrutura da Lei 11.343, a nova Lei de Drogas. A Lei 11.343 de 2006, que dispõe sobre as medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, está dividida em 6 títulos. Título 1º, disposições preliminares. Título 2º, do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Título 3º, das atividades de prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Título 4º, da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Título 5º, da cooperação internacional e título 6º, das disposições finais e transitórias. Com essa estrutura, percebe-se nitidamente que não tem a nova lei de drogas o propósito único de punir, mas tem também o propósito de prevenir o tráfico e uso indevidos, cuidando-se igualmente de tratamento e da recuperação do dependente de drogas. A nova lei de drogas instituiu um novo órgão denominado Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, com a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas, e a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de entorpecentes. No que se refere à composição e à organização do SISNAD, houve o veto do Presidente da República aos artigos 6º, 8º, de 9º a 14 e 15º da nova lei, sendo posteriormente editado o Decreto 5.912, de 27 de setembro de 2006, justamente dispondo sobre a finalidade, a organização, a competência e composição desse novo órgão. A nova lei optou pelo termo drogas, em vez da expressão substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. No parágrafo único do artigo 1º, a nova lei estabelece textualmente: para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Com a nova lei, foi adotado um conceito legal desta categoria jurídica chamada drogas, que não ficou restrita à categoria dos entorpecentes e nem das substâncias causadoras de dependência física ou psíquica. Consideram-se drogas todas as substâncias ou produtos com potencial de causar dependência, com a condição de que estejam relacionadas em dispositivo legal competente. Caberá ao Ministério da Saúde, consoante o disposto no artigo 14, inciso 1º, letra A, desse citado Decreto 5.912, publicar listas atualizadas periodicamente das substâncias ou produtos capazes de causar dependência. A nova nomenclatura espelha a terminologia adotada pela Organização Mundial de Saúde, que abandonou o uso dos termos ou das expressões narcóticos, substâncias entorpecentes, tóxicos. Mesmo a Convenção Única sobre Entorpecentes da ONU, promulgada em 1961, e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de Viena, em 1988, ao se referirem às substâncias tóxicas ou entorpecentes, utilizam simplesmente o termo drug.
Ao referir-se a drogas, portanto, a nova lei seguiu a orientação do diploma anterior, criando normas penais em branco, cujo preceito deve ser complementado por norma de natureza extrapenal, que no caso é a portaria do Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Assim, se for constatada a existência de alguma substância entorpecente, ou melhor falando, droga, não relacionada na portaria número 334 de 98, por força do princípio da estrita legalidade, a sua produção, comercialização, distribuição ou consumo não constituirá crime de tráfico ou de porte para consumo pessoal. Entretanto, até que haja a atualização da lista pelo Ministério da Saúde, aplica-se o disposto no artigo 66 da nova lei. O artigo 66 diz: para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da portaria Secretaria de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, 344, de 12 de maio de 1998. Vamos começar agora a análise dos crimes e das penas. Posse para consumo pessoal, artigo 28, que diz: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Primeiro, advertência sobre os efeitos da droga. Segundo, prestação de serviços à comunidade. Terceiro, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Para a mínima parcela da doutrina pátria, a nova redação descriminaliza o porte de drogas para uso próprio, uma vez que não prevê mais a pena privativa de liberdade ao usuário de drogas, trazendo apenas a pena de advertência e 2 penas restritivas de direito. Não houve, entretanto, a pretendida descriminalização da posse de drogas para consumo próprio, mas apenas diminuição da carga punitiva, pois a nova lei, mesmo tratando mais brandamente o usuário, manteve a conduta como crime, fixando-lhe, dentre outras medidas, a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, obrigando a se tratar, coisa que não acontecia na legislação anterior, onde, ante a permissividade da Lei 9.099 de 95, poderia ele transacionar com o Ministério Público, recebendo apenas a pena de multa ou a pena restritiva de direitos. Nesse sentido, em recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, relator ministro Sepúlveda pertence, foi dito o seguinte: a turma, resolvendo questão de ordem, no sentido de que o artigo 28 da Lei de Drogas não implicou abolício criminis do delito de posse de drogas para consumo pessoal, então previsto no artigo 16 da Lei 6368, julgou prejudicado o recurso extraordinário em que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro alegava a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a conduta capitulada no então artigo 16. Considerou-se, disse o Supremo, que a conduta antes descrita no artigo 16 continua sendo crime sob a égide da nova lei, tendo ocorrido, isto sim, uma despenalização, cuja característica marcante seria a exclusão de penas privativas de liberdade como sanção principal ou substitutiva da infração penal. Afastou-se também o entendimento de parte da doutrina de que o fato agora constituir-se-ia infração penal sui generis, pois esta posição acarretaria sérias consequências, tais como a impossibilidade de a conduta ser enquadrada como ato infracional, já que não seria crime e nem contravenção penal, e a dificuldade na definição de seu regime jurídico. Ademais, o Supremo rejeitou o argumento de que o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914, Lei de Introdução ao Código Penal,
seria óbice a que a nova lei criasse crime sem a imposição de pena de reclusão ou de detenção, uma vez que esse dispositivo apenas estabelece critérios para a distinção entre crime e contravenção, o que não impediria que a lei ordinária superveniente adotasse outros requisitos gerais de diferenciação ou que escolhesse determinado delito, uma pena para determinado delito, uma pena diversa da privação ou restrição de liberdade. Aduziu ainda o Supremo que, embora os termos da nova lei de tóxico não sejam inequívocos, não se poderia partir da premissa de mero equívoco na colocação das infrações relativas ao usuário em capítulo chamado dos crimes e das penas. Por outro lado, salientou ainda o Supremo a previsão como regra geral do rito processual estabelecido pela Lei 9.099 de 95. Por fim, tendo em conta que o artigo 30 da nova Lei de Drogas fixou em 2 anos o prazo da prescrição da pretensão punitiva e já transcorrera tempo superior a esse período sem qualquer causa interruptiva da prescrição, reconheceu-se a extinção da punibilidade do fato e, em consequência, concluiu-se pela perda do objeto do recurso extraordinário. Então, foi esse o teor do acórdão do Supremo Tribunal Federal. A nova conduta do artigo 28 é de competência dos juizados especiais criminais, devendo o promotor de justiça, quando do oferecimento da proposta de transação, já mencionar qual a pena ou quais as penas que deverão ser aplicadas ao usuário. Pela anterior disciplina do artigo 16 da Lei 6368 de 76, no caso de descumprimento da transação pelo usuário de drogas, o Ministério Público podia oferecer denúncia pelo porte. Já pelo artigo 28 da nova lei, em caso de não cumprimento do acordo, não haverá denúncia, mas o juiz poderá impor nova admoestação verbal ao usuário ou pagamento de multa. Pela nova lei também é possível nova transação pelo mesmo motivo, ainda que o usuário tenha obtido o mesmo benefício há menos de 5 anos. A objetividade jurídica do artigo 28 é a tutela da saúde pública. Secundariamente, é a tutela da vida e da saúde de cada cidadão. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, o Estado. A conduta vem representada por 5 verbos. Adquirir, que quer dizer conseguir, obter ou comprar. Guardar, que quer dizer conservar, manter, ter em depósito. Ter em depósito, quer dizer manter armazenado, reservado. Transportar, que é levar de um local para outro. E trazer consigo, que é ter em poder, portar. A prática de mais de uma conduta não implica em concurso de crimes, mas em um único delito. É o crime de ação múltipla. Para determinar, entretanto, se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. O objeto material desse crime é a droga, nos termos do que já mencionei no início da aula. Trata-se de uma norma penal em branco. Para fins da nova lei de drogas, como já ocorria na vigência da lei anterior, consideram-se drogas as substâncias e os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Assim, cabe ao Ministério da Saúde publicar periodicamente listas atualizadas sobre as substâncias e produtos considerados drogas. Contém esse artigo ainda um elemento normativo, que se traduz pela expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O elemento subjetivo é o dolo. A consumação ocorre com a prática de qualquer das modalidades de conduta. E a tentativa não se admite. Com relação à retroatividade da lei mais benéfica, a norma do artigo 28 é mais benéfica em relação à do artigo 16 da lei anterior. Logo, as novas penas já poderão ser aplicadas aos processos em curso
e também aos processos findos, com trânsito em julgado, o que deverá ser feito, nesse último caso, pelo juízo da execução, em atenção ao disposto na súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Com relação às penas, temos a advertência sobre os efeitos da droga. Cuida-se de nova modalidade de sanção não privativa de liberdade, sem precedentes na legislação penal pátria. Tem a advertência uma natureza jurídica de pena, podendo gerar inclusive reincidência. O juiz deverá aplicá-la na própria audiência preliminar, já que o rito processual nesses casos segue o disposto nos artigos 60 e seguintes da Lei 9.099 de 95, conforme determina o artigo 48 da nova lei.